volumes. Se na aula passada nós vimos áreas, na aula de hoje vamos ver volumes. O que é então, gente, volumes? E se em áreas nós estávamos estudando, objetos em duas dimensões, em 2D, em volumes, quando nós ouvimos a palavra volume, temos que ter em mente o quê? As três dimensões, tá bom? Então, por exemplo, vamos começar aqui calculando o volume de um paralelepípedo. Não sei se vocês sabem, mas esse objeto aqui é um paralelepípedo, tá bom, gente? Então, repara o que eu falei, em 3 dimensões, olha só. Ele está o quê? Em 3 dimensões, tá vendo? Por quê? Ele tem aqui a altura, Ele tem aqui, a largura, E tem aqui a profundidade, ou o comprimento, tá bom? Então, o que nós podemos perceber aqui? Eu desenhei numa folha de papel um objeto em 3 dimensões. Isso é possível, que é o paralelepípedo. Isso é possível se eu usar aqui algumas técnicas, tá vendo? Esse tracejado aqui, esse aqui, que dá a ideia que disso aqui está um pouco profundo. Então, por exemplo, o paralelepípedo, o nome já diz, Na calçada, tem lá o paralelepípedo. Então, tem esse formato aqui. Aqui eu falei um pouco errado, é altura, tá bom? Largura, e aqui é o comprimento, tá bom? Mas são só nomes, tá? Altura, largura e comprimento. Então, por exemplo, na calçada, a gente pode perceber lá o paralelepípedo, tá bom? Mas aonde que vocês podem perceber um paralelepípedo? Por exemplo, aqui, eu trouxe para vocês verem aqui, tá vendo? Isso aqui é uma caixa de perfume, tá vendo? E ela é aqui um paralelepípedo, tá bom? Ela é um paralelepípedo. Então ela pode ficar ou deitada assim, tá bom? Ou em pé também, só que não vai caber aqui para mostrar para vocês. Mas ela é um paralelepípedo, porque tem esse formato, tá bom? Então, vocês lembram, quando nós calculamos a área, o que significava a área em 2 dimensões? Significava o espaço, que eu tenho naquele pedaço de papel, onde tem a nossa figura. Então, o que vai significar o volume? A mesma coisa, Só que agora o espaço, além de ter 2 dimensões, vai ter o quê? 3 dimensões. Então, o volume por exemplo, o espaço que eu tenho aqui dentro. Então, por exemplo, se eu quiser encher esse paralelepípedo aqui de areia até o topo, o quanto de areia que tem aqui dentro? É o volume dele, tá bom? Se eu quiser encher ele de água até o topo também, o quanto de água que vai ter aqui dentro? É o volume dele. Então, como é que eu faço para calcular o volume de um paralelepípedo? É somente fazer essa continha aqui, O volume do paralelepípedo é uma fórmula, É só você multiplicar. Multiplica os 3, tá bom? Multiplica A vezes B vezes C, tá bom? Então você repara que o paralelepípedo, ele lembra muito o retângulo, tá vendo? Por quê? Se aqui é B, aqui também vai ser B, tá bom? E aqui também vai ser B, e aqui atrás também vai ser B. O paralelepípedo, gente, nada mais é do que uma caixa de papel, tá bom? Uma caixa de papel. Então, se aqui é A, aqui também vai ser A, tá bom? Aqui também vai ser A, e aqui atrás também vai ser o nosso A. E se aqui é C, aqui vai ser C, aqui vai ser C, e aqui também vai ser C, tá bom? Então, aqui está o nosso paralelepípedo. Então, vamos botar aqui um exemplo, Se o C for, por exemplo, 5, tá bom? 5 centímetros, digamos assim. Se o A, gente, se o A for 3, tá bom? 3 centímetros. E se o B aqui, for 2 centímetros, tá bom? Como é que eu vou fazer, então, para calcular o volume desse paralelepípedo? É muito fácil, é só você multiplicar. Então, vai quem? A vezes B vezes C. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 5. É só multiplicar a altura, pela largura e pelo comprimento. Então, aqui vai dar quanto? 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30, 30 é o que, professor? 30 centímetros cúbicos, tá vendo? Por quê? Eu tenho 3 centímetros, 2 centímetros e 5 centímetros. Então, é centímetro, centímetro, centímetro. Então, como é que vai ficar centímetro vezes centímetro? Centímetro ao quadrado. E centímetro ao quadrado vezes centímetro. Vai dar centímetro cúbico, tá bom? Então, o volume, gente, no volume, as unidades estão sempre ao cubo, porque temos que multiplicá-las aqui 3 vezes, tá bom? E para a área, as unidades estão sempre o quê? Ao quadrado, porque multiplicamos somente 2 vezes. Então, aqui está a fórmula do nosso paralelepípedo. É só você multiplicar todo mundo. Multiplica esse com esse,
esse e com esse. Vamos continuar vendo mais figuras, mais objetos em 3D para calcularmos o volume deles. E aqui está então, gente, o nosso cubo. Então aqui temos um cubo. Aonde que eu posso ver um exemplo de um cubo, professor? No dado, tá vendo? Ó? O dado é um ótimo exemplo de um cubo. O que é, gente, um cubo? Gente, um cubo nada mais é do que um paralelepípedo que tem os 3 lados iguais, tá bom? Então, se o paralelepípedo lembra muito o retângulo, né? O cubo, ele vai lembrar muito quem? O quadrado, porque ele vai ter aqui os 3 lados iguais. Então, ó, o paralelepípedo, gente, com todos os lados iguais, é o quê? É um cubo, tá bom? Então, um cubo é um paralelepípedo com todos os lados iguais. Então, por exemplo, ó, quando eu falei, né? Aqui temos a largura, né? Aqui atrás a largura, A. Então, se aqui é A, aqui também vai ser A, tá bom? Aqui também vai ser A e aqui também vai ser A, tá bom? Temos aqui a nossa altura, tá vendo? Vai do topo até o chão. A altura aqui é A, então aqui também é A, aqui também é A e lá atrás também vai ser A. E temos aqui o nosso comprimento, né? Então, se aqui é A, aqui também vale A, aqui também vale A e aqui atrás também vale A, tá bom? Então, você pode parar e pensar, ué, professor, se um cubo é um paralelepípedo, só que com todos os lados iguais, então a fórmula do volume vai ser a mesma? Está certo, vai ser a mesma. Então, olha só, nós vimos o quê? Que a fórmula do paralelepípedo é o quê? É A vezes B vezes C, né? É só multiplicar todo mundo, né? Só que nesse caso, né? O A é o A mesmo. O B vai ser quem? O A também. E o C vai ser quem? O A também. Então, vai ser somente multiplicar A por A por A. Que vai dar quanto, gente? Vai dar o quê? Vai dar A ao cubo. Então, a fórmula do cubo é A ao cubo. E é por isso que quando nós temos aqui, né? Uma potência de base 3, por exemplo, se nós tivermos aqui 2 elevado a 3, a gente fala o quê? Ao invés de falar 2 elevado a 3, nós também falamos o quê? 2 ao cubo. 2 ao cubo. Porque a fórmula do volume do cubo é o quê? A elevado ao cubo. A elevado a 3. Então, por exemplo, olha só. Se o nosso A aqui, né? Se ele valer 3... tá bom? Não se preocupa não, porque aqui parece que não está muito do tamanho desse aqui, né? Mas todos são iguais, tá bom? Todos são iguais. É porque aqui está em profundidade para dar esse efeito. Ele é tipo o nosso dadinho, tá bom? Ele é o cubo, né? O dado é um cubo. O volume do cubo é o quê? É o quanto de espaço, né? Que tem aqui dentro. O quanto que eu posso colocar de espaço aqui dentro. Repara que eu posso colocar minha mão aqui dentro, né? É porque esse cubo aqui é pequenininho. Mas se ele tivesse grandão aberto, eu posso colocar minha mão aqui dentro. Então eu trouxe aqui para vocês verem, ó, um cubinho, tá vendo? Feito de papel, tá vendo? Durinho. Então, esse aqui é o exemplo de um cubo, tá vendo? Então, ó, esse aqui é maior do que o dado, né? Mas também é um cubo, o dado também é um cubo. Então, qual que vocês acham que vai ter maior volume? Esse ou esse, né? Com certeza vai ser esse, né? Quanto maior o lado, né? Maior o volume, né? Porque vai multiplicar aqui, a base A vai ser um número grande. Então, como nós estávamos falando, ó, se o A for 3, não é isso? Como é que vai ficar o volume do cubo? Vai ser quem? Volume vai ser 3 elevado a 3, tá bom? Que vai ser 3 vezes 3 vezes 3. E quanto é que dá isso, gente? Dá 27. Né? Então, vamos ter o volume sendo 27, ou seja, eu tenho aqui dentro, né, 27, por exemplo, se fosse 3 centímetros, eu tenho 27 centímetros cúbicos aqui dentro do meu cubo, né, como um espaço. Então, eu poderia encher isso aqui de água, né? Então, vai caber o quê? 27 centímetros cúbicos de água aqui dentro, né? Ou então de areia, e por aí vai. Vamos agora falar do cilindro, o nosso famoso cilindro. E aí, para um pouquinho e pensa, né? Aonde na sua casa, aonde no seu dia a dia você lida com o cilindro, né? Por exemplo, olha para cá. Tcharam! Sabe o que é isso aqui? É um rolo de papel alumínio, né? Então, ó, ele tem o formato de quê? De um cilindro, né? O rolo de papel toalha, o rolo de papel higiênico também tem formato de cilindro. E mais uma coisinha, olha só, vê se você reconhece isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é um saleiro, né? É um negocinho para você jogar sal na comida. Então, ó, ele tem formato total aqui, né? De um cilindro. Vamos jogar um pouquinho de sal na matemática, ó.
para ela ficar mais saborosa. Então, olha só, ele tem o formato de um cilindro. Então, gente, essas figuras, né, o dado, o cubo, o paralelepípedo, o cilindro, elas estão o tempo todo aí com a gente, né, no nosso dia a dia. Os canos, né, que toda casa tem cano para passar o esgoto, para passar a água. Então, vamos agora estudar o cilindro, tá bom? Então, repare só que o cilindro é um pouquinho diferente já, né, do cubo e do paralelepípedo, porque eles são muito próximos. No cilindro, a gente já tem aqui o quê, ó? Um círculo, tá vendo? Aqui em cima temos um círculo, né, que é como se fosse a base do cilindro, e aqui embaixo também, não é isso? Também. Então, ó, o cilindro, ele tem dois círculos, né? E tem aqui essa folha aqui, né, que está envolvendo os dois círculos ligando, né? Então, temos aqui a altura, né? Não esquece, ela vai do topo até o chão e faz 90. E como temos aqui, né, um círculo, né? Nós temos um elemento que compõe o círculo, que é o quê? Que é o raio, né? Isso, ó. O raio aqui de cima e o raio aqui de baixo. Então, o que é o volume do cilindro, gente? O volume do cilindro, por exemplo, é o quanto de sal que eu posso colocar aqui dentro, né, desse meu saleirinho, em formato de cilindro. Quanto de água eu posso colocar aqui dentro, por exemplo, se ele tiver o formato de uma garrafinha d'água, tá bom? Então, como é que eu posso calcular, gente, o volume do cilindro? Repara uma coisa, ó. Quanto maior for o raio, né, maior vai ser o cilindro, tá bom? E quanto maior for a altura, maior vai ser o cilindro também. Então, eu vou ter mais volume se eu tiver uma altura maior e um raio maior. Então, certamente, a altura e o raio vão aparecer na fórmula do cilindro. Então, a fórmula do cilindro, gente, é dado por um princípio muito inteligente, muito bem feito para se pensar. É o famoso princípio de Cavalieri. O que o princípio de Cavalieri nos diz? Ele fala o seguinte, ó. A fórmula do cilindro é o quê? A fórmula do volume do cilindro, né? É o quê? É a área da base, tá bom? A área da base vezes a altura. Vamos pensar um pouquinho, olha só. A base, né? A base é essa e essa, né? São iguais. Então, a base é que está no chão, né? Pode ser também essa aqui, tanto faz. Essas duas são as bases do cilindro, porque ele pode estar assim ou de cabeça para baixo. Tá bom? Então, ó, qual é a fórmula da área da base? A base aqui é o quê? É um círculo. Então, qual é a fórmula do círculo? Lembra da área do círculo? É πr ao quadrado, tá bom? Então, qual é que vai ser a fórmula do volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. Você não precisa gravar isso aqui, tá? Só tem que gravar o quê? Que é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Então, essa aqui é a fórmula do volume do cilindro. πr ao quadrado vezes h, tá bom? Então, ó, o que nos diz o princípio de Cavalieri, né? De Cavalieri? Olha só, se eu tiver só aqui, esquece meu cilindro, imagina que eu tenho só aqui o meu círculo aqui, aí eu tenho, né, uma altura quase que zero, né? Aí se eu botar outro círculo em cima, outro, eu vou ter o quê? Todo o meu cilindro, né? Então eu vou ter o quê? A minha área da base, o quê? Várias vezes, h vezes. É mais ou menos isso que quer dizer pra gente o princípio de Cavalieri, tá bom? Então, ó, vamos supor aqui, se eu tiver o raio, ó, valendo 2, tá bom? Raio valendo 2 e a minha altura valendo 7, então qual que vai ser o volume do meu cilindro? Vai ser quem? Vai ser πr ao quadrado, é o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, tá bom? Vezes a altura, 7. Então, o volume vai ser quanto, né? Vai ser 28π, tá bom? Então, para o cilindro, né? Repara que aparece aqui o π, que vem da onde? Vem da fórmula da área do círculo, tá bom? Então, aqui temos 28π de espaço, onde podemos colocar sal, por exemplo, né? Ou água. Então, gente, para um pouquinho e pensa, né? Aonde que na sua casa você encontra um cilindro? Aonde que na sua casa você encontra, né, um cubo, né? E aonde na sua casa que você encontra um paralelepípedo? Então, conta para mim aí, por favor, nos comentários, né? Pode ser na sua casa ou na rua, no seu dia a dia, tá bom? Grande abraço, bons estudos e tudo de bom.